Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
do livro Momentos de Consciência, uma psicografia de Joana de Ângeles através do médium Divaldo Pereira Franco, intitulada Morte e Consciência. A consciência lúcida compreende as naturais alterações dos fenômenos biológicos como instrumento para o seu progresso espiritual e, desentorpecida dos anestésicos atávicos do instinto de conservação que remanescem no primarismo animal, penetra na estrutura da vida. Essa consciência descobre a causalidade existencial que é o espírito, independente dos mecanismos orgânicos que usa com finalidades específicas e abandona quando é encerrada a atividade que se lhe faz necessária. Graças a tal entendimento, desenvolve recursos preciosos e desvela atributos, abrindo-se a valores imperecíveis em detrimento de outros que são necessários ao trânsito carnal e devem permanecer no teatro terrestre onde se originam. A consciência da morte favorece o ser com harmonia interior e segurança pessoal. A lucidez em torno dos deveres estimula a criatura ao burilamento íntimo e o amor se expande, libertando das paixões escravizadoras que perturbam e infelicitam. Se já podes conscientizar-te de que a morte é a transformação da existência, estás em condições de crescer e planar acima das vicissitudes. Vive então conscientemente, usando o corpo com finalidade elevada, porquanto ao chegar o momento da tua morte, deixarás a massa material como a borboleta que voa feliz nas suavidades do infinito. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa reunião. Eu sou Rosana Mondaini e agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui e conversar um pouquinho sobre o Evangelho. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os pobres de espíritos. E nós vamos falar dos itens de 7 a 10, que tem como título Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Essa passagem, o item 7, é uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, que nos diz assim: Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultados estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequeninos. E no número 8 é o comentário de Kardec a esse texto, né? Onde ele nos diz assim: pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-los. Ele frisa essa aparência. É que cumpre se entenda que os primeiros, os simples e os pequenos, são os humildes,
são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos, os doutos e os prudentes, são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. Jesus não se negou a conviver com nenhum tipo de pessoa. Na sua passagem aqui na Terra, ele conviveu com todos aqueles que lá estavam. E olha que eram seres humanos de vários naipes, né? De várias personalidades. Porque ele sabia da condição de cada um de nós. E também sabia do que nós já estamos destinados. Porque todos nós, independente da condição evolutiva que nos encontramos, temos como destino, como meta, a felicidade. Leve o tempo que levar. E como nós vamos ver, o que diferencia esse tempo são as nossas escolhas. E a sua condição de governador planetário lhe dá, até hoje, essa possibilidade, pois ele conhece cada um de nós, encarnados e também os desencarnados. Pois somos reconhecidos por nossas obras, de acordo com os nossos pensamentos. Mesmo que eu desencarne, eu continuo pensando, não é assim? E levo comigo exatamente o que eu sou. Como eu vivo aqui, o que eu sou aqui encarnado, eu vou ser na pátria da espiritualidade. Se eu sou orgulhosa, se eu não admito a superioridade de Deus, aqui também serei lá assim. Por isso que é tão importante para nós, para todos, indistintamente, conhecermos o Evangelho, conhecermos a lei de Deus. Para quê? Para quê? Aprimorar a lição que já iniciou lá. Venhamos para cá e vamos continuar com a mesma lição quando retornarmos. E se não aprendermos essa lição, vamos voltar. Essa é a lei. Quantas vezes forem necessárias, até que a gente assimile bem essas leis de Deus na nossa consciência. Devido a toda essa informação, Jesus sabia que seria muito mais fácil chegar ao coração do necessitado, dos humildes, do que dos orgulhosos. Os necessitados, principalmente das coisas materiais, conseguem ser mais resignados, conseguem compreender o valor do amor de Deus e de toda a misericórdia que Ele tem para conosco. E essa misericórdia, talvez o que os orgulhosos não saibam, é que ela independe da nossa crença, porque Deus é Pai de todos, mesmo. Continuando aqui, a importância que Deus, nós sabemos, né, da importância de Deus em nossas vidas, compreendendo, né, o quanto Deus atua na nossa vida.
os humildes, conseguem perceber através da fé em Deus, mas também da fé em si mesmo, buscando fazer o possível para se melhorar. Tem a humildade de reconhecer a sua condição e a condição de Deus. Mas, acima de tudo, essa fé em Deus, ela sabe que sem a permissão de Deus, nada acontece em nossas vidas. Nós podemos ter muito intelecto, mas se Deus não permitir, a coisa não anda. E isso acontece em nosso próprio benefício. As coisas não saem como nós queremos, né? Mas isso tem uma razão de ser. Porque tudo tem que acontecer com amor. E muitas das vezes nós atuamos na vida, fazemos algo sem amor. Porque Deus quer que todos nós entendamos que podemos tudo. De fato podemos. Mas esse tudo tem que ser vivenciado com amor. Podemos ser o que for, conhecer muitas ciências, ou todas as ciências, conhecer o universo até onde as nossas vistas alcançam. Ser rico, ter dinheiro, status, fama e tudo mais que a vida nos possibilita ser e ter. Mas se não tiver amor, eu nada sou. Porque não adianta eu não ter nada material, mas continuar orgulhoso, soberbo, achando que sei, mas que Deus, né? Eu aceito essa minha condição de inferioridade, mas não concordo. E com isso, por não concordar, eu começo a atuar sem o amor. Eu vou buscar aquilo que eu acho que sou merecedora de forma ilícita. Sem amor. Aí eu complico tudo. Porque essa humildade de que Jesus está nos falando é a humildade nos sentimentos. É o encontro com Deus através de Jesus e através da lei do amor. Essa lei precisa ser vivenciada com humildade, porque quem ama sabe que com amor, quanto mais se divide, mais se multiplica. Quem utiliza o amor em tudo que faz, sabe que vai produzir o bem-estar para ele e para o outro, a tranquilidade nele e no outro. Porque o amor é assim. Já os doutos e os prudentes, que têm orgulho no seu saber, no seu agir, tudo o que fazem é baseado no interesse próprio. Do tipo, eu sei, mas seleciona o seu saber. Oferece o seu saber com interesse. Oferece esse saber a quem dá mais. Ou para ganhar fama, status, dinheiro, qualquer tipo de benefício. E ele continua aqui no texto, né? O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que aqueles que supõem
na posse de toda a luz. E imagina, talvez, que Deus deveria dar-lhes muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso que derrama em ondas por toda a parte essa luz, de tal sorte que só os cegos não veem. E esses não quer Deus abrir aos cegos, né? Abrir à força os seus olhos, dado que lhes apraz tê-lo fechado. A vez dele chegará, mas é preciso que, antes, sintam a angústia das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos, pessoal e intransferível, esses ensinamentos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhes o que devem fazer. Nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tem de proceder dessa ou daquela maneira, de tal ocasião, e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Os orgulhosos atribuem ao acaso, à sorte ou o azar o que lhe acontece. Talvez o que eles não saibam é que o acaso, sorte e azar são apelidos de Deus, que atua em nossas vidas de uma forma sempre justa, na justa medida, mas amorosa. Porque Deus não é um Deus vingativo, um Deus que nos pune. Nós não estamos aqui para apagar nada, nós estamos aqui para evoluir, para aprender através das leis de Deus, através da sua misericórdia. E não poderia ser diferente, né? Porque ele é Deus, é Pai, é o nosso Paizinho, amorosamente justo e bom. Através de toda essa sua justiça, nos permite avançar até um certo ponto. Esse ponto é compatível com o entendimento de cada um de nós. Mas, se não tiver amor, volta a recomeçar. Tudo de novo. Daí, a reencarnação ser uma lei para nos dar a oportunidade de reparar todos os equívocos que nós mesmos escolhemos praticar. E dando continuidade ao texto, ele nos fala assim: não se espante, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências, inquiram de si mesmo o que diriam se o último dos seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita os que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que julgam mais do que ele. Pergunta-se-á: não poderia Deus tocá-los pessoalmente, por meio de manifestações retumbantes, diante da quais se inclinassem
os mais obstinados incrédulos? Deus poderia fazer isso? E fora de toda dúvida, que o poderia. Mas, então, que mérito teriam eles? E aos demais, de que serviriam? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível? Esses se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus corrige o orgulho. Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, quando sabe que cedo ou tarde os olhos se abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham a si mesmo lançar-se-lhes nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Então, meus queridos, vamos olhar para esse ensinamento, meditar sobre ele e ver em que momento estamos sendo orgulhosos nos desígnios de Deus. Em que momento estamos sendo rebeldes e teimosos, agindo como os doutos, os sábios, que sei mais do que Deus. Quero ordenar a Deus que as coisas aconteçam na minha vida da minha maneira, porque no meu ponto de vista é o melhor para mim. Que possamos refletir e achar essa verdade e aceitarmos com humildade os ensinamentos que Jesus nos traz, para que um dia possamos ser reconhecidos como seus discípulos. Uma boa noite a todos, uma boa reflexão e que Jesus ampare cada vez mais a todos nós. E permita que mais e mais irmãos cheguem para se libertarem do véu da ignorância. Fiquem com Deus. Envolvidos nessas vibrações, buscando trazer Jesus para os nossos pensamentos, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade em que o Senhor nos permite falar um pouquinho mais dos teus ensinamentos, das leis de Deus, para ajudar em nossas reflexões e ajudar na nossa caminhada terrena. Gratidão, Senhor, por esse momento, onde temos a certeza do teu auxílio, do teu amparo, não só a nós encarnados, mas a todos esses irmãos desencarnados, que tanto precisa de ti, Senhor, assim como nós. Que essas vibrações que nos rodearam o tempo todo se espalhem por toda essa humanidade, de encarnados e desencarnados. Que todos, Senhor, possam despertar e buscar seguir esse reto caminho que levará até ti, e assim nos ajudará cada vez mais a compreender as leis de Deus através do amor. Gratidão, Senhor, mais uma vez. Que possamos nós ficar com parte dessas vibrações e a utilizá-las no nosso dia a dia, distribuindo aqueles a quem encontrarmos no caminho. E assim, Senhor, te pedimos permissão
para encerrar por definitivo a nossa reunião da noite de hoje, te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.